Sejam bem-vindos ao canal Espirais de Luz, como sempre um trabalho de equipe, um trabalho de pessoas e um trabalho de sugestões. E também de observação, a gente observa situações, observa vida, observa casos do auxílio fraterno e a gente acaba se inspirando nessa história real da vida para trazer algo instrutivo para vocês. E hoje o tema é o espiritismo magnético. Exato, o magnetismo. Que importante, né, falar sobre essa lei magnética, essa ideia do magnetismo, porque o palestrante Raul Teixeira, ele afirmou que cada criatura humana é um magneto que caminha pela Terra. A Terra em si mesma é um grande corpo magnético, ou seja, cada criatura humana é um corpo magnético sobre outro corpo magnético. Esse magnetismo da Terra é a lei da atração, a lei da gravidade, que nos prende todos à superfície dela. Olha que interessante. Então, dentro desse assunto, podemos entender que cada um de nós carrega a própria capacidade magnética, que tem o poder de atrair todos os processos que estão em nossa bagagem espiritual. Interessante, muito interessante. Para entender melhor, através da ciência, o próprio homem conseguiu provar que o átomo é dotado da capacidade de atrair as partículas ao seu redor através do núcleo que detém à sua volta toda a nuvem de elétrons. E é assim. É dessa mesma forma que todas as criaturas também atraem à sua volta um conjunto de pessoas, situações que sempre estarão envolvidas no mesmo ambiente que elas vivem, ou na mesma situação que elas se encontram. Então são afinidades. Somos como esses fenômenos naturais que envolvem leis da física que são indiscutíveis. Por exemplo, o ato de se atirar de uma altura vai te levar direto para o chão devido à lei da gravidade. Pelo visto, muitos espíritos parecem estar escolhendo esse caminho e se atiram de alturas que não são confortáveis e acabam se machucando mais do que deviam. Exatamente. Às vezes a pessoa, ela não consegue entender por que ela está passando por aquele problema, sendo que ela mesma é a responsável por dar abertura a essas outras pessoas que trouxeram esse problema para ela. É uma busca pela felicidade. Mas a nossa felicidade, naturalmente, terá muito a ver com o esforço e as escolhas que tenhamos feito para conquistá-la. Isso é comprovado por analistas e psicanalistas de várias idades e várias eras da história do mundo. Desde o século XIX, Freud, Adler, Gustav Jung, entre outros, eles nos trazem essa noção de que cada um de nós carrega em si o chamado IT, ou, como é conhecido, o nosso magnetismo pessoal. Isso mesmo, a nossa mente trabalhando ali, ó, para ser um imã que atrai. Então isso comprova que algumas pessoas são capazes de atrair para o seu derredor um contingente imenso de outros indivíduos que se sentem bem junto delas e se identificam e acatam todas as suas determinações. Assim também como temos o oposto desse movimento, tá? Onde ninguém suporta estar ao lado daquele ser, mesmo a sua família ou pessoas que até poderiam ser mais próximas. Então, da mesma forma que nós temos esse magnetismo, nós temos também a força de expulsão, né? Contrária, de empurrar e a tendência a nos isolar. E é um magnetismo também quando você se isola, porque você sente a necessidade de atrair para você o isolamento, o ambiente único onde você é o prior desse ambiente. É uma sensação em que você atrai para você só objetos inanimados e seres que não expressam raciocínio. Isso daí é um magnetismo.
Para entender melhor, saibam que nós mesmos geramos um campo energético. Agora vamos entender como é que funciona. Ao nosso redor tem um campo magnético que atrai ou expulsa criaturas, ou situações, ou lugares, o que for. No nosso caso, podem ou não estar sintonizadas com os mesmos ideais nossos. Sabendo ou não o motivo, esses seres, eles, de alguma forma, eles vão se aproximar ou não se aproximar. E muitas vezes, tanto nós quanto os outros, reagimos instintivamente a várias sensações. Então, como exercemos a atração, por outro lado, também liberamos determinadas substâncias psíquicas que fazem com que os outros ou se aproximem ou se afastem de nós. E às vezes, isso acontece naturalmente, ou mesmo através de pequenos acontecimentos que não tem que ser necessariamente entre os dois seres em questão, talvez também possa ser através de uma atitude de uma das partes com um terceiro, uma terceira pessoa, que pode se tornar um motivo para um distanciamento entre essas duas criaturas. Ou seja, nem sempre nós afastamos de alguém somente porque aquele alguém fez algo para mim ou comigo, mas também porque você assistiu aquela pessoa fazer algo com alguém, ou você assistiu essa pessoa indo contra os pensamentos que você tem sobre justiça, sobre solidariedade, sobre amor, sobre tratamento, enfim, qualquer que seja a divergência, pode te levar a se afastar daquela pessoa ou mesmo se aproximar dessa pessoa. Quanto mais nós somos egoístas, personalistas, individualistas, tendenciosamente se aproximam de nós pessoas de mesmo teor psicológico e idealístico. Daí começamos a formar grupos, partimos para bandos e no final das contas acabamos por fazer parte de falanges negativas, só por sintonia, só porque a gente está dividindo essa ideia e não quer amadurecê-la. Então, junto dessa energia, vamos gradativamente mudando nossa forma de pensar e agir. E aí é o ponto que nos cega, nos transforma em seres que possuem a mesma vibração inferior, as quais nós alimentamos. O orgulho, né? E passamos a nos considerar donos da verdade, tampamos nossos ouvidos para as nossas próprias verdades, e acabamos nos utilizando de um dos disfarces mais cabíveis na humanidade, a vitimização. E aí entra a lei do magnetismo. Por quê? Se você é vítima, você precisa ser vítima. E à medida que alimentamos os nossos sentimentos dessa forma ou de outra, vamos atrair indivíduos e situações com inclinações similares que realmente vão nos fazer sofrer, sermos vítimas, pagarmos caro por algo que não é necessário, de tanto que nós atraímos através do nosso magnetismo esse teor baixo. Isso explica, gente, que através de um exemplo prático, nós culpamos muito o que aconteceu no Holocausto a Hitler, como se apenas Hitler tivesse matado 6 milhões de judeus. Essa tragédia que o caráter de Adolf Hitler impôs ao mundo ocidental teve comparsas. Ele não fez isso sozinho. Ele contou com dezenas e centenas de oficiais, homens e mulheres comuns da sociedade, que com ele partilhavam, vibravam e magneticamente dividiam as mesmas ideias. Hitler tem o destaque por ele ser o líder. Mas se você observar, não é só Hitler. Existe todo um arsenal de pessoas envolvidas ali, que são as pessoas... Hitler não pôs a mão na massa, não. Quem pôs a mão na massa foram seus mandados. Observe isso. Então ele foi um ser
Claro que ele foi um ser magnético de grande poder, capaz de levar seu fanatismo e seu descontrole para dentro da mente das pessoas que partilhavam a mesma forma de pensar. Olha aí a ideia. Ou seja, alimentavam a ideia egoísta de que apenas uma raça era pura e merecedora de tudo. Isso acontece, mas em contrapartida, olha que legal, o que nós temos? Temos também os indivíduos magnéticos da positividade. Por exemplo, Gandhi, Mahatma Gandhi, que tinha uma fala mansa e firme, que era portador de um caráter contra a guerra e a violência. Ele afirmava que qualquer movimento contra a violência não teria que ser violento também. Tanto que ele é vítima da violência no desencarne. Ele afirmava que qualquer movimento era promovido. Então, o que ele fez? Ele promoveu o próprio movimento pela não violência de qualquer teor. Ele reuniu ao seu redor quase toda a Índia, através dos seus famosos jejuns, que promoviam a religação dos seus irmãos da Índia e do futuro próximo Paquistão. Então, se você observa Gandhi, você vê aquela calmaria, né? Ele criando aquele ambiente, aquela psicosfera ao redor dele, que quando as pessoas se aproximavam de Gandhi, elas descreviam uma sensação de paz, de complemento do que faltava na sua essência. Tantos que muitos sentavam ali e dali não saíam mais, seguiam ele cegamente. E esse caso é um caso de futuro, porque quando você volta no passado, você descobre algo importantíssimo, que existiu na humanidade um ser mais magnético de toda a história. E ele era desprovido de intenções negativas e, com certeza, foi injustiçado, foi humilhado pelos próprios que hoje o adoram. Exatamente. Os seres humanos foram capazes de menosprezar Jesus em um momento que ele veio trazendo palavras que naquela época contradiziam uma cultura egoísta, que era a conveniência, e completamente centrada nas falsas atitudes que mascaravam esse mesmo egoísmo. Jesus de Nazaré, com apenas uma frase, ele conseguiu mostrar o poder do seu próprio magnetismo ao afirmar com toda a sua paciência: quando eu for erguido no madeiro, atrairei todos os homens a mim. E foi verdade. Foi preciso ele ser crucificado para que a humanidade conseguisse ser empática à sua dor. Ou seja, é só dessa forma que nós passamos a nos interessar por Cristo. E olha que enquanto esteve encarnado, ele sempre estava cercado pelas multidões, mas eram as multidões de quê? Famintos. Tanto de comida, quanto de amor, paz, esperança, ou seja, famintos de Deus, famintos da divindade. Somos como um imã, gente. E Cristo deixou isso bem claro. Olha só, Jesus tinha o magnetismo bem aflorado. E ele era provedor de matar a fome. O que queria se aproximar dele? Um monte de gente com fome de algo, com fome de amor, com fome de luz, com fome de saúde, com fome de vida. E essas pessoas com fome compreenderam que ele as alimentava da melhor maneira possível, e compreendendo isso, eles começaram também a alimentar as pessoas, porque quando Cristo morre, os seus apóstolos continuam esse trabalho de alimentação, de magnetismo. Olha que interessante. É muito lindo compreender que o magnetismo faz parte de um processo natural e que o espiritismo entende a importância da lei do magnetismo. E são duas
São dois amiguinhos que caminham de mãos dadas, o espiritismo e o magnetismo, porque é dentro desse ambiente que nós começamos a entender o que nós precisamos gerar ao nosso redor. Quais são as energias que nós vibramos ao nosso redor, que nós vibramos para o mundo, que nós vibramos para o outro? Qual é o tipo de sensação que nós provocamos nas pessoas? É por beleza física ou por beleza interior? É por uma atitude ou por uma casca, uma imagem que você criou? Então, nenhuma imagem criada dura eternamente. Por quê? Porque toda a essência é original. E a originalidade é uma necessidade magnética do espírito. Para que haja a atração de outras pessoas ao seu redor, é necessário que você seja autêntico. E quando você não é, você finge ser, dura pouco aquele ambiente, você não consegue ficar ali, nem vai preservar as pessoas ao seu redor. E aí, somos como um ímã. Se geramos luz, teremos luz em nossos caminhos. Se geramos dor e desconforto, da mesma forma, iremos viver. Então, a lei do magnetismo nada mais é do que a lei de ação e reação, gente. Enquanto insistimos em parecer vítimas, nos justificando que somos humanos falíveis e não nos preocupamos em sermos humildes para reverter a situação real, né, o nosso erro, nós sempre seremos seres que irão atrair mais e mais situações infelizes que geram insatisfação, ou seja, iremos repetir o mesmo processo, dando a impressão que estamos em um ciclo kármico sem fim. Isso explica muito daquelas pessoas que falam assim, gente, não é possível, eu devo estar pagando um karma, eu devo estar num processo kármico que não acaba, sem fim, que a minha vida não muda, não melhora, nada vai para frente. Para pensar. Onde é que eu estou exercendo o magnetismo errado em minha vida, para que ela não ande? O que falta para mim agir, para eu agir? O que está faltando para eu entender? Sabe? E é nessas horas que eu falo assim, o silêncio, ele é um colega, ele é um amigo, ele é um irmão, ele é um pai, ele é uma mãe. Porque o silêncio, ele traz para você a capacidade que você precisa, que é a de pensar, é de introspectar aquilo que você necessita saber. E para isso você precisa de silêncio, você precisa entender que você com você mesmo conversa. E é nessa hora, desse bate-papo que você tem com você mesmo, que as suas energias começam a modificar. E você começa a ser um ser magnético. E esse ser magnético, ele necessita de atrair para ele as soluções para aquele momento que ele vive. A lei do magnetismo está presente nas nossas vidas o tempo todo, e ela tem esse nome, e ela também tem a vertente de ação e reação. Não somos seres magnéticos? Se hoje eu destratar alguém, e destratar por qualquer que seja o motivo, gente, até mesmo porque eu fui injustiçado, lá na frente eu vou receber esse distrato de volta. Porque somos magnéticos. Por isso que nós vemos todas as vezes que Chico Xavier passou por contendas com justiça, com acusações falsas, ele não reagia. Ele não reagia. O que Chico fazia era ficar em silêncio e ele analisava como a energia magnética da vida dele estava influenciando positiva ou negativamente naquele momento. E quando ele fazia isso, que ele ficava em silêncio, naquele momento ele recebia o auxílio da espiritualidade. Para Chico, que era médium, era perceptível. Oi, tem um espírito falando comigo. Para aquelas pessoas, ou para a maioria das pessoas no mundo que não tem essa capacidade de comunicação
tão fluida, tão clara, aparece uma intuição, como se fosse o seu pensamento falando com você. Reage, mas seja um magnetizador positivo. Isso é tão importante, vocês nem imaginam. Porque é nessas horas que você modifica toda a sua psicosfera, modifica toda a sua energia ao seu redor, e as coisas boas começam a acontecer para você. O seu pensamento, ele é o formador do que você necessita. E nesse momento, o seu pensamento é o imã que vai atrair tudo que você tem na vida. Seja de bom, seja de ruim. Eu não chamo de ruim, eu chamo assim, de acréscimo. Porque esse acréscimo sempre traz tem sempre um intuito, tem sempre uma mensagem para você. Abre seu olho, você está certo ou errado nisso? Comece a analisar. Isso é ser magnético. Gente, eu espero que tenha sido muito clara essa palestra. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, põe seu comentário aí embaixo. Fala com a gente o que você precisa saber também. Dê sugestões, porque a gente está aqui para isso. Não esquece de curtir nossa página Espirais de Luz no Facebook. E se inscrever no canal do YouTube e acionar o sininho, né, gente? Para você ficar avisado que a gente publicou palestra lá. Até a próxima. Beijos de luz.